Aqui pede para você dar o valor aqui e aqui, certo? Certo. 3K, 1.500, maravilha. Então o que que se faz? Aqui se eu desse um cálculo no chute, olha bem, no chute, 3K mais ou menos em paralelo com 1,5K dá quanto? Dá um K. Isso, dá 1K. 1K em série com 500 ohms, 1K em série com 500 ohms daria quanto aqui? Aí daria 4 volts? A 8, quer dizer, desculpa. 8. Tá, só que vai dar um pouquinho mais de 8. Então eu multiplico aqui uma vez 0,6 e duas vezes 0. Duas vezes 0, 0 sobra 0,6. Só que divide por quanto? Divide por 3? Isso, divide por 3, que dá quanto? 0,2. 0,2 volts é a média entre esses dois. 5,37. Pronto. Tá feito. Você viu que a diferença foi mínima? 8 volts calculado. Foi uma mixaria assim. Isso, foi uma mixaria, tá vendo? Então olha só, pediu para colocar o capacitor aqui na fonte, mas não ligar, né? Apenas para esperar. Isso. E aí aqui você tem os dois resistores, não é isso? 100K e 100K. Isso mesmo. Quando eu encosto, o capacitor vai se carregar. Sim. Quando ele está se carregando, ele é um curto, certo? Certo. E aí a tensão daqui, ela sobe Ele vai jogar a tensão lá em cima igual. para 12 volts. Tá com 6 volts, ó, tá com 6 volts, só que eu joguei pro lado de baixo. O que eu faço? Ele vai descarregar, né? Hã? Ele vai descarregar? Ele vai, não, olha só aqui que legal. Ele tá com 6, ele tá positivo aqui, e aqui, na verdade, ele está em aberto. Mas quando eu jogar isso aqui para a massa, vai se carregar. Essa carga, ele sendo um curto, vai pôr esse ponto aqui momentaneamente em 0. Vai fazer a mesma coisa, só que para baixo. Isso. E aí depois, 6 para 9, 6 para 3, 6 para 9, 6 para 3, olha lá. O segredo aí, professor, é assim, é que eu não consegui ver direito isso no osciloscópio, mas aí tá explicado por quê. Olá pessoal, eu sou Mário Pinheiro, professor e coordenador de cursos da escola CTA Eletrônica, e na aula de reforço de hoje, o aluno Ederson Xavier da Silva, da cidade de Atibaia, estado de São Paulo, Brasil, tira dúvidas sobre polarização de transistores, polarizações básicas e complexas, e também aborda as formas de onda de geração de sinais e acoplamento para nível DC. Boa noite. Boa noite, seu Ederson! Tudo bem? Tudo ótimo? Tem uma média ponderada. Lembra que eu te falei que tinha um exercício que tinha uma média ponderada? E onde Eu que é? queria saber onde que encaixa ali as ligações, as conexões. E onde? M2, 37, exercício 11. O que tem aqui? Aqui pede para você dar o valor aqui e aqui, certo? Certo. 3K, 1.500, maravilha. Então o que que se faz? Aqui se eu desse um cálculo no chute, olha bem, no chute, 3K mais ou menos em paralelo com 1,5K dá quanto? 3K com K e meio? Não, 3K com 1,5K, isso. Ah, com K e meio. Dá um K. Isso, dá 1K. 1K em série com 500 ohms, 1K em série com 500 ohms daria quanto aqui? Aí daria 4 volts? A 8, quer dizer, desculpa. 8. Tá, só que vai dar um pouquinho mais de 8. Agora vamos fazer o cálculo exato para ver se dá um pouquinho a coisa mais. 8 pontos, alguma coisinha. É uma pouquinha coisa mesmo. É, pouquinha coisa mesmo. Vamos fazer o cálculo. Como é que eu faço esse cálculo exato? Esse diodo, para que eu possa calcular a malha, eu vou colocar aqui para baixo. Que aí sobre o resistor fica uma tensão fixa sobre esse resistor aqui R20. Ou seja, aqui eu vou ter 12 volts, tenho um resistor de 500 ohms, tenho aqui dois resistores, que eu já vou somar aqui para o meu circuito.
que vai dar 1,5K. E aí eu tenho um resistor para cá de 3K na tensão de 0,6. Então o que acontece aqui? Aqui eu vou fazer a média ponderada da seguinte forma. Aqui eu tenho um K5, 3K, esse aqui quantas vezes é maior que esse? 2 vezes. 2 vezes, esse é uma vez. Então eu multiplico aqui 1 vezes 0,6 e 2 vezes 0. 2 vezes 0, 0 sobra 0,6, só que divide por quanto? Divide por 3? Isso, divide por 3, que dá quanto? 0,2. 0,2 volts é a média entre esses dois. Aí eu tenho, quanto fica esse paralelo aqui? Esse paralelo fica 1K. Isso, então eu tenho 500 ohms em série com 1K, que é a resistência equivalente, na tensão de 0,2 volts. Ah, sim. Beleza? Beleza. Então aqui é 1K. Aí eu tenho 0,2 para 12 dá quanto? 11,8. Isso, 11,8 volts. 11,8 dividido por? Por 3. Isso. 11,8 dividido por 3 dá quanto? 3,93. 3,93 volts. Então, se eu pegar aqui, ó, 12 volts menos 3,93 volts, quanto daria aqui nesse ponto? 8,06. Portanto, aqui 8,06. Só que agora eu tenho dois resistores, 500 ohms e 1K. 8,06 dividido por? 3. Por 3, que dá? 8,06 dividido por 3, 2,68. 2,68. 8,06 Dois, menos, né? menos 2,68 dá quanto? 5,37. Pronto. Tá feito. Você viu que a diferença foi mínima? 8 volts calculado. Foi uma micharia assim. Isso, foi uma mixaria, tá vendo? E nesse lugar embaixo aí tem, aqui pelo menos deu 7,4. Hã? Em cima do R20. Ah, tá. 8,06 aqui dá 7, ponto 4. Você deu Porque 0. lá é 807, tá? Mas é o que tá. Deu uma diferencinha lá, mas deu 807. Tá bom. É isso aí. Então deixa eu tirar um print disso aí agora. Eu vou tirar porque tá no computador, é mais fácil tirar uma foto da tela. É. Porque depois eu passo a limpo. Pronto. Beleza? Beleza. Bom, agora vem um outro caso aqui. Na verdade, eu tentei fazer isso no Proteus, eu não consegui ver nada. Eu acho que nem, se eu não me engano, até pelo osciloscópio eu tentei. Como não conseguiu E ver aí nada? eu não sei, no módulo 249. Exercício 11 ao 15. Esse cara, ele é... Engraçado que eu tentei ver alguma coisa, eu não consigo ver nada. Então, assim, se for pra... Porque aqui fala que é pra usar o osciloscópio, pra usar isso aqui, mas eu não consigo ver nada, não sei porquê. Tá, então qual que é a figura? É a figura 3 da aula 13, é isso? Isso. Eu acho que é aquele do microfone, se não me engano. A primeira questão qual que é aí que tá falando? Você tá me ouvindo bem? Estou. Tá. Ajuste o osciloscópio para uma entrada de 2 volts por divisão e coloque a ponta deste entre os dois resistores de 100K. Tá. Após, coloque o lado esquerdo do capacitor na tensão de 12 volts. E no instante da colocação, visualize o que acontece. Tá, então vamos lá. Então olha só, pediu para colocar o capacitor aqui na fonte, mas não ligar, né? Apenas para esperar. Isso. E aí aqui você tem os dois resistores, não é isso? 100K e 100K. Isso mesmo. Bom, se eu colocar o osciloscópio aqui e colocar em 2 volts por divisão, se eu puxar o feixe para baixo,
bem para baixo. Aqui, quanto é o teu normal aqui de tensão? Vai ter 6 volts. Sim, e vai ter 6 volts. Então, vamos dizer que ele vai aqui para o meio. Tá. Indicando que nós temos na tela do osciloscópio 6 volts. DC 2, 4, 6. Legal. Então é aqui mais ou menos. Saiu daqui. Então é 2, 4, 6. Joia. Aí eu vou ligar isso aqui na fonte de 12 volts momentaneamente. Puxar isso aqui, pá, encostar. Quando eu encosto, o capacitor vai se carregar. Sim. Quando ele está se carregando, ele é um curto, certo? Certo. E aí, a tensão daqui, ela sobe. Ele vai jogar a tensão lá em cima e volta. Para 12 volts. Mas é muito rápido. Sobe, exatamente. Isso, e cai rápido. Então, se eu fizesse aqui em câmera lenta, ele iria estar no 6, encostou, 12, muito rapidamente e caiu. O senhor fez uns desenhos, isso, eu tinha feito umas formas de ondas, eu até comecei a chegar a ver alguma coisa assim, eu não sei se foi alterando o osciloscópio ou aumentando o valor desse capacitor, porque não se fala de capacitor aqui aí. Só que você, para ver isso, você tem que colocar no modo single. O que é single? É uma varredura única. Porque senão isso vai aparecer e logo em seguida some. Agora, se você colocar... Fica fotografado, né? Isso, fica parada numa única varredura. É só na hora que tem a alteração, é isso? Isso. É claro, registra, né? Isso aqui, ficar aqui, depende de muitos fatores. Pode ser assim, pode ser mais largo, pode ser um monte de coisa. Parece dar um desenho bonito, viu? Vai depender dos valores do resistor e do capacitor. Preciso ficar mais tempo em 12, entendeu? Ou não. Sim. E aí voltar a 6. Então houve uma subida para 12, que eu não sei o quanto tempo demorou, e depois uma queda para 6. É isso mesmo. Mas você viu isso? Sim, a resposta é assim, a tensão estava em 6, após subiu rapidamente, voltando ao 6. Exatamente, é isso aí que aconteceu. Exatamente. O problema é que eu não consegui visualizar, então pode ser alguma configuração que eu comi bola aí. Modo single do osciloscópio. Tá? Senão é somente uma interpretação assim, eu acho que é. Que deu isso. Agora, qual é a outra? Vamos lá. A outra também é relacionada. Aí fala assim de novo. Ajuste o osciloscópio para uma entrada de 2 volts por divisão. Coloque a ponta desse entre os dois resistores de 100K. Após, coloque o lado esquerdo do capacitor na tensão de 0 volts. E no instante da colocação, visualize o que acontece. Aí faz ao contrário, né? Aqui. Tá com 6 volts, ó. Tá com 6 volts. Só que eu joguei pro lado de baixo. O que eu faço? Ele vai descarregar, né? Hã? Ele vai descarregar? Ele vai, não, olha só aqui que legal. Ele está com 6, ele está positivo aqui, e aqui, na verdade, ele está em aberto. Mas quando eu jogar isso aqui para a massa, ele vai se carregar. Perdão. Ele vai se carregar. Essa carga, ele sendo um curto, vai pôr esse ponto aqui momentaneamente em 0. Vai fazer a mesma coisa, só que para baixo. Isso. E aí depois... sobe de novo. Tem uma coisa importante de eu te falar aqui. Como ele é um curto, e isso ocorre de uma forma muito rápida, deixa eu desenhar isso aqui melhor. Essa ondinha, ela vai aparecer bem rapidamente aqui para baixo. Isso, é isso mesmo. E depois vai fazendo assim. Isso, é um desenho assim mesmo. Isso. É isso aí. Só que de novo no modo single, que é uma varredura única. Enquanto não tiver alteração, ele não registra, né, professor? Para que você possa, aí detalhe para os alunos, para você e para os alunos, para que você possa ver, mesmo não estando no modo single, é você colocar um eletrolítico de valor alto. E aí vai acontecer o quê? Eletrolítico de valor alto, modo de falar. Aqui nós temos 100K e 100K, vamos colocar um eletrolítico aqui de 100 micro. Aí sim, aí quando você colocar... ele vai variar e aí vai voltar devagar. E dá para ver mesmo sem ser varredura única. Certo. Mas se for um valor de capacitor baixo, somente memorizando. Quer dizer, você parece que vê alguma coisa, mas é muito rápido, porque ele está... Eu acho que depois eu comecei a fazer um brincando. Eu acho que algum dos vídeos que da aula de reforço,
andou falando alguma coisa do capacitor. Eu andei fazendo experiência colocando o capacitor mais alto. Aí eu comecei a ver alguma coisa mais... acho que foi no próprio Proteus mesmo. Eu aumentei os valores do capacitor, começou a mostrar alguma coisa. E é nesse desenho, nesse formato mesmo. Isso mesmo. Que mais? Qual é a outra? Ó, a 13 mantém entre 2 volts por divisão, né? Coloca o lado esquerdo do capacitor numa saída de tensão ajustável. Que varia no mínimo de 3, entre 3 e 9 volts. Que legal. Ajuste a tensão da fonte para 3 volts e após visualize a tensão entre os dois resistores. Se eu ajustar para 3 e vir aqui para esse lado de cá, já ajustar, aqui não vai dar nada, vai manter em 6. Mas é o que tá, a resposta é isso mesmo. Tá, mantém em 6. Agora, se eu ficar variando de 3 para 9, 3 para 9, 3 para 9, é isso? Aí vai começar a fazer a mesma coisa do outro lado. Exatamente, vai fazer a mesma coisa, 3 para 9, 3 para 9, 3 para 9. Tá, ele não fala isso para fazer, mas deixa eu ver se a próxima fala. Fala a mesma coisa. Após colocar o lado esquerdo do capacitor em uma saída de tensão ajustável que varia no de 3 a 9. Ajuste a tensão da fonte para 9. E após visualize a tensão entre os resistores. É a mesma coisa, só que agora eu vou colocar em 9 volts. 9 volts, ajustei. E após visualize 6 volts. Por quê? Houve a variação. Só que faz alguma coisa diferente. Só que ela foi rápida. Vai, e a 15... A mesma coisa, né? Entre 3 e 9, aí fica assim. Fique variando rapidamente a tensão da fonte entre 3 e 9. Visualize a tensão entre os dois resistores. Agora sim. Aí vem a resposta é isso aí que a gente comentou, né? A tensão entre os resistores também varia de acordo com o que você variou de forma próxima à da fonte. Isso mesmo. 6 para 9, 6 para 3, 6 para 9, 6 para 3, olha lá. O segredo aí, professor, é que eu não consegui ver direito isso no osciloscópio, mas aí tá explicado por quê. Tá. Quem surgiu essa dúvida aqui dando uma repassada, deixa eu dar uma perguntadinha sobre isso, né? Porque exatamente. Agora tem um exercício aqui que eu tava revendo ele aqui. E eu comi bola. Como que chegou aquele cálculo? Você tem que tomar cuidado, comer muita bola vai ficar barrigudo, hein? Bom, já mais do que já é. Já tá comendo muita bola? Já faz tempo. Vai. Bloco M253. Exercício 9. Eu acho que chegou nesse valor, mais para ter uma certeza. Devido, acredito eu, que seja esses valores bateram quando eu fiz a conta com calculadora. Vamos lá. Aí, 2K2, 4K7. Bom, o que nós fazemos aí? Esse diodo está polarizado, sim ou não? Sim. Sobre ele vai cair quanto? 0,6. Isso eu já sei. Então, beleza, 0,6 sobre ele. Então, 15 volts menos 0,6 vai sobrar quanto para os resistores? 14,4. 14,4 volts. Maravilha. Só que esse aqui, se eu arredondar, ele é o dobro desse, né? Arredondando. Sim. Então eu vou pegar 14,4 e dividir por 3, certo? Isso. Então dá quanto? 14,4 volts dividido por 3 vai dar? Dá 4,8. 4,8 volts. Tá. 4,8 volts é sobre esse resistor. Só que era bom você colocar um tiquinho menos, porque ele é um pouquinho menor que metade, né? Pouquinha coisa a menos. Então pode colocar um 4,7 ou um 4,6, apenas para arredondar. Ou fazer a divisão pelos valores exatos. Então, exatamente. Aí, por isso que eu não estava encontrando. Eu tive que fazer a divisão por exato para bater o que está o resultado. Aqui vai dar aproximadamente uns 4,6 para 4,7. 15 menos 4,6 dá quanto? Menos 4,6 dá 10,4. E tira 0,6 dá quanto aqui embaixo?
dá 9,8. Qual é a resposta? É essa aí certinho. Ah, certinho? É essa. Certinho, é essa daí. Ah, tá. Mas pelo arredondamento não batia, entendeu? Como era um exercício feito, aí eu fui lá e falei, deixa eu fazer o cálculo certinho. Não, Aí mas... o cálculo certinho, dividindo mesmo certinho, aí bate esses valores aí. Não, mas aqui daria 10,2 e aqui daria 9,6 pelos cálculos arredondados, né? A diferença Na verdade, pequena. mesmo arredondando, as respostas mais próximas seriam essa daí que foi dada mesmo, porque o outro que onde é 9,8 é 9,7, mas do outro lado é 14,3, então é totalmente fora também. Isso! Né? Mas aí o que eu vi que pelo cálculo arredondado, certo, aí ele acabou chegando nesse valor correto. Sim. Ó, professor. Hã? Por enquanto seria isso aí. Só isso? Pô, tudo isso. Nossa, hoje foi rápido, hein? É que eu tava dando uma recapitulada, umas coisas para tirar dúvida. Ah, então já vai pra prova. Ah, acho que eu vou. Como é que tá para marcar? Ainda não tá liberado, né? Mas fala com a Thalita. Ah, eu vou ver com ela. Talvez eu marco para sábado já pra. Tá bom. É isso aí, senhor Ederson. Sim, senhor. Grande abraço. Uma excelente noite. Até mais. Para nós todos. A polarização de transistores básicas ou complexas e as formas de onda de geração de sinais de acoplamento para nível DC necessitam de uma base muito boa de eletroeletrônica e ainda são um grande mistério para a maioria dos técnicos da área. Mas tenho certeza que hoje você sanou muitas dúvidas que tinha sobre o assunto. Se inscreva no canal, ative o sininho e depois em todas. E claro, deixe seu like, que desta forma o YouTube distribui esse conteúdo para mais e mais pessoas. A expansão do conhecimento é essencial para a valorização da nossa área. Logo, compartilhe esse vídeo com seus amigos técnicos. E já pensou em estudar conosco? Não! Então saiba que, de acordo com a Fundação Bradesco, nosso método é único no mundo. Conheça mais sobre isso entrando em nosso site ctaeletronica.com.br. Venha para a família CTA e faça parte do seleto grupo dos melhores técnicos do mundo. Um grande beijo no coração!